O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é o primeiro escrito do Novo Testamento. Nós estamos aqui por volta do ano 51, quando São Paulo escreveu esta carta. E o contexto aqui, o contexto teológico desta carta é a respeito da vinda do Senhor. Como será a vinda do Senhor para que os cristãos se preparem? Uma realidade, meus irmãos, que nós precisamos ter sempre presente. Isto é, o Senhor virá. Acontecerá na história a vinda do Senhor. E São Paulo, então, quando está aqui falando sobre esta vinda, aqui estamos no capítulo 5, anteriormente ele tentou sanar alguns erros, algumas expectativas erradas, e aqui no capítulo 5 ele vai dizer: "Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite." Isto é, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Se nós soubéssemos o dia e a hora que o ladrão viria, nós iríamos nos preparar, mas nós não sabemos o dia nem a hora. Mas ele virá como um ladrão, num dia inesperado, numa hora inesperada, e virá de noite. Isto é, de noite aqui, isto é, da mesma maneira que o dia é precedido, que ao dia precede a noite, da mesma maneira, ao dia do Senhor precederá uma noite. Noite aqui, não no sentido meteorológico, não no sentido temporal, mas no sentido espiritual. Isto é, o dia do Senhor será precedido por uma noite de perseguição. Noite aqui que pode ser um tempo de tribulação, um tempo de perseguição, um tempo em que a nossa fé será abalada, porque muitos se sentirão tentados a abandoná-la, a deixá-la de lado. Continua São Paulo: "Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente virá a destruição." É interessante aqui que esta paz e segurança que precederão esta paz e esta segurança, esta paz e esta tranquilidade que precederão o dia do Senhor, elas serão uma paz e segurança falsas.
elas serão uma paz e segurança para aqueles que não são de Cristo. Elas serão uma paz e segurança à custa da nossa fé. Isto é, para que possamos desfrutar desta paz e segurança oferecidas pelo mundo, nós precisaremos renunciar à nossa fé, nós precisaremos apostatar. O que é apostatar? Precisaremos abandonar a nossa fé, a nossa sagrada religião. Nós precisaremos nos adequar ao mundo e aos pensamentos do mundo. Calma, daqui a pouco vou mostrar claramente que isso não é coisa da minha cabeça, que eu não estou criando isso por inspiração própria. Sigamos aqui. Quando as pessoas disserem paz e segurança, quando as pessoas disserem agora sim está tudo tranquilo, está tudo organizado, mas repito, à custa da destruição da nossa fé, então de repente sobrevirá a destruição como as dores de parto sobre uma mulher grávida, e eles não poderão escapar. Percebe que que essa destruição sobrevirá sobre aquelas pessoas para quem era tempo de paz e segurança. A destruição não virá, isto é, este dia do Senhor será destruição para os que não creem, e este dia do Senhor será alegria para aqueles que creem. Versículo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas estejamos vigilantes e sóbrios. Isto é, saibamos, isso acontecerá. Então, não estejamos como aqueles que dormem, mas estejamos vigilantes, para que este dia não nos venha de surpresa, não nos pegue desprevenidos. A igreja, no catecismo da Igreja Católica, no número 675, vocês podem depois pegar em casa, Catecismo da Igreja Católica, número 675, o catecismo fala de como acontecerá a vinda do Senhor, como acontecerá o dia do Senhor. Diz aqui, número 675, antes do advento de Cristo, da vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então aqui o catecismo fala que antes da vinda do Senhor haverá um período de grande provação para os crentes. Para aqueles que não são do Senhor, parece ser um tempo de paz e segurança. Continua o catecismo. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa. Antes da vinda do Senhor, haverá uma religião falsa, haverá uma impostura religiosa. Ora, meus santos, se nós olharmos para o tempo atual, nós veremos que existe um desejo no mundo, ou melhor, existe um desejo mundano de paz e segurança, de paz e tranquilidade. E como é que é compreendido este tempo de paz e tranquilidade? Um mundo em que as religiões não dividam mais as pessoas,
em que não haja mais diferença religiosa. Isso já é apregoado à torto e à direita. Isso já é apregoado por muitos. Isto é, que nós precisamos abandonar as nossas diferenças religiosas, para que, havendo uma única religião, que nós devemos abandonar as nossas diferenças de valores, porque, havendo um único valor, nós possamos ter paz. E aí, em nome disso, a perseguição a todos aqueles que insistem em perseverar na religião verdadeira e naqueles valores que não foram abraçados pela mentalidade mundial, pelo governo mundial. Meus santos, vocês não estão iludidos, né? Como diz aqui São Paulo: meus irmãos, vós não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Vocês estão vendo que no mundo todo está havendo um movimento para que todos tenhamos os mesmos valores, para que todos aceitemos as mesmas coisas, para que ninguém ouse dizer que pensa diferente. E esses valores que querem ser implantados são bem diferentes dos valores de Cristo. Vocês veem aí, eu posso aqui citar vários pontos. Vejam a chamada ideologia de gênero, que é uma realidade que está sendo colocada goela abaixo de todos no mundo todo. Em uns lugares com uma agenda mais avançada, em outros lugares em implantação, mas em todo o mundo, para que nós aceitemos de que a nossa estrutura biológica não nos identifica e que nós devemos isso ensinar aos nossos filhos e dizer que eles podem escolher ser o que eles quiserem. Em alguns países, e já começou a se tentar colocar isso também aqui no Brasil, querem proibir, por exemplo, de fazer o exame para saber o sexo da criança na barriga da mãe, porque isso já é impor à criança desde a barriga da mãe a escolha. Não, deixa nascer, e quando nascer vamos tratá-lo de uma maneira neutra. Existe até uma língua que se quer implantar para que todos pensem da mesma maneira. O aborto sendo instituído e aceito em muitas nações e sendo cada vez mais regularizado, regulamentado, legalizado em situações cada vez mais tardias, até que ele seja implantado em todas as etapas da gestação. As práticas homossexuais, que não só eles querem o direito de existir, ok, mas querem que nós digamos que isso é ok, que é tão certo e bonito, está tão adequado com a vontade de Deus como a união de um homem e de uma mulher, e que dois homens podem constituir família de uma maneira ok. E quem ousar dizer que isso não é família, em muitos lugares já estão sendo perseguidos. Por quê? Porque estão ousando levantar a voz contra o sistema, contra a mentalidade mundial. Quem ousar dizer que aquilo é mal, é feio, é pecado, e quem isso ensinar para os seus filhos, será perseguido. E como em alguns lugares já está acontecendo, os pais estão perdendo a guarda dos seus filhos. Então nós às vezes temos a tentação de cochilar, de dormir, mas diz aqui São Paulo: meus irmãos, vós não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, portanto não durmamos.
Vigiemos. Continua então o catecismo. O mistério da iniquidade se instituirá sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente dos seus problemas. Uma falsa religião, o lobo vestido de cordeiro, porque vocês não pensem que o anticristo virá vestido de rabo e chifre. Ele virá, o lobo virá como cordeiro. O lobo virá, o diabo virá como o grande promotor da paz e da unidade. O grande promotor da paz e segurança. É assim que ele virá. Mas em nome dessa paz e dessa segurança, a destruição da verdadeira religião e de Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Ele que é a nossa paz. Pois bem, continua aqui o catecismo no número 675. Virá sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente de seus problemas à custa da apostasia da verdade. Isto é, para você solucionar os seus problemas, você precisará abandonar a verdade. Você precisará aceitar a mentira. Você precisará aceitar o erro. Você precisará aceitar a morte. Você precisará renunciar a Jesus e a sua igreja. Meus irmãos, isso sempre foi crido e ensinado, de modo que, quando São Paulo então diz: olha, quanto ao tempo e ao dia, nós não sabemos, mas virá como um ladrão, e virá de noite, e virá quando o mundo disser paz e segurança, mas essa paz e tranquilidade para o mundo será perseguição, morte e tribulação para os cristãos, porque a igreja trilhará os mesmos passos do seu divino fundador. Deixa eu terminar aqui o número 675, para que ele não fique incompleto. A impostura religiosa, isto é, a falsa religião, mas aqui, quando se diz falsa religião, não entendamos que será necessariamente uma religião única no mundo todo, mas uma mentalidade única em todas as religiões, entendeu? Não é que necessariamente será uma religião, mas será necessariamente um único pensamento em todas elas, um pensamento em que elas não entrem em disparidade, em conflito. Ora, o conflito sempre existiu e existirá entre a verdade e a mentira. Se existe uma religião verdadeira e as outras são falsas, é claro que haverá conflito entre a luz e as trevas. Mas se eu digo que todas as religiões são boas, são certas e queridas por Deus, então nós anulamos a verdade, impomos esta mentira, e isso se institui como se fosse uma única religião, porque na verdade é uma única mentira que rege todas elas. Pois bem, a impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um falso messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Meus irmãos, São João, se vocês pegarem o Evangelho de São João, vocês vão ver que São João ora fala de um anticristo como se fosse uma pessoa, ora ele fala de várias realidades que se apresentam como anticristo. Essa segunda opção nós já estamos vendo. As leis do mundo, a cultura de morte do mundo, que nós vemos cada vez mais contrária a Cristo e o Evangelho. Cada vez mais os poderes
do mundo, os políticos, as autoridades do mundo, cada vez mais desprezando Cristo e o seu Evangelho. E às vezes, meus santos, até mesmo entre nós que deveríamos defender o Evangelho, entre nós, há aqueles também que desprezam Cristo, o seu Evangelho e a sua igreja. Peçamos, meus santos, que Deus nos conceda a graça desta vigilância interior, que nós não durmamos, que nós estejamos acordados e preparados, para que quando percebermos no mundo uma paz e uma tranquilidade, ao sacrifício da verdade e de Cristo, vejamos mais do que nunca que o dia do Senhor se aproxima. Que a Virgem Maria nos ensine esta santa sabedoria, para que nós tenhamos a fortaleza necessária para viver e proclamar a nossa fé, mesmo que à custa da nossa própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.